Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre o Instituto da Legítima Defesa, presente no artigo 25 do nosso Código Penal. O que significa a legítima defesa? Segundo a redação do nosso artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de terceiro ou de outrem. Diante da redação desse artigo, a gente pode entender que existem alguns requisitos para que se configure a legítima defesa. Então, vamos analisar alguns desses requisitos. O primeiro requisito deles é que se existe uma injusta agressão. O que significa uma injusta agressão? A agressão é uma conduta humana que lesiona ou expõe a perigo um direito. Por que eu reforcei o conduta humana? Porque é a conduta praticada por um ser humano, não a conduta praticada, por exemplo, por um animal. Por que é importante reforçar isso? Isso é uma pegadinha comum em concurso, por exemplo. O sujeito que vai se defender de um animal que o está atacando, ele não está agindo em legítima defesa. A gente pode entender que ele está agindo em estado de necessidade a depender da situação. Mas aí o estado de necessidade é outro instituto que nós podemos falar num outro momento. Mas ele não está agindo em legítima defesa. Por quê? Porque a legítima defesa é o ato de repelir uma injusta agressão praticada por um ser humano. Ou seja, contra uma conduta humana. Agora, a gente pode analisar uma outra situação. Um sujeito que está se defendendo de um animal, porém esse animal foi assulado, ou seja, ele foi provocado para atacar essa pessoa. Nesse caso, nós podemos entender que ele está agindo em legítima defesa. Por quê? Porque por trás da conduta deste animal há uma provocação de um ser humano, há uma conduta de um ser humano. Ou seja, de certa forma, ele está agindo para se defender da conduta de um ser humano, não da conduta do animal em si. Então, nesse caso, nós podemos entender que ele está diante de uma legítima defesa. Mas tome muito cuidado com isso. A injusta agressão é uma conduta humana, não a conduta de um animal. Ok? Agora, outro ponto que é importante a gente analisar dessa injusta agressão é que ela é analisada, a injusta agressão ela é analisada de forma objetiva, não de forma subjetiva. O que significa isso? Significa que independe da consciência de licitude deste sujeito que está praticando a injusta agressão. Ou seja, independe do fato dele saber que está agindo injustamente. Uma vez que há a injusta agressão, independente desse sujeito ter a consciência dessa ilicitude, se está diante de uma injusta agressão. Então, a injusta agressão independe da consciência da ilicitude do agressor, do sujeito que está praticando essa injusta agressão. E outro ponto que é importante a gente reforçar dentro do Instituto da Legítima Defesa é que a legítima defesa é o ato de repelir uma injusta agressão, que é diferente da injusta provocação. Uma coisa é a injusta agressão, outra coisa é a injusta provocação. Muitas vezes, uma injusta agressão pode configurar também uma injusta provocação. Muitas vezes, uma injusta provocação também pode configurar uma injusta agressão, mas nem sempre uma é igual à outra. Por exemplo, um sujeito que desfere um tapa na cabeça de outro, chamando ele para brigar. Esse sujeito ele agiu como uma injusta agressão, que consequentemente também é uma injusta provocação. Mas, por exemplo, um sujeito que provoca o outro, xingando ele, proferindo ofensas, chamando ele para partir para a briga. Esse sujeito está praticando uma injusta provocação, mas ele não está praticando uma injusta agressão. Então preste muita atenção nisso. A legítima defesa é o ato de repelir uma injusta agressão, não uma injusta provocação. O sujeito que repele uma injusta provocação, ele pode até receber, dependendo da situação, o benefício de uma diminuição de pena, nos termos do artigo 65, inciso 3º do Código Penal, ou às vezes, dependendo do crime, pode até ser que tenha uma previsão expressa ali de que quando a vítima age com injusta provocação, pode ocorrer uma diminuição da pena.
mas não configura uma legítima defesa. Legítima defesa é o ato de repelir uma injusta agressão, não uma injusta provocação, mesmo que muitas vezes essa injusta agressão também possa configurar uma injusta provocação. Tá? Outro ponto que é importante a gente reforçar é que essa injusta agressão ela é atual ou iminente. Ela não é uma injusta agressão futura, ou seja, uma injusta agressão que talvez virá a acontecer. Ou seja, ela não é uma ameaça. Por que é importante reforçar isso? Porque não há previsão no nosso Código Penal de uma legítima defesa antecipada. O que é uma legítima defesa antecipada? Um sujeito que é ameaçado não pode agredir o sujeito que o ameaçou, porque a ameaça não é uma injusta agressão iminente, ou seja, uma injusta agressão que está prestes a acontecer. A ameaça é uma promessa de um mal injusto e grave futuro, que talvez possa acontecer, que futuramente pode ser que aconteça. Mas ela não é uma injusta agressão iminente, que está prestes a acontecer. E nem atual, porque não é um mal que está acontecendo. É uma promessa de um mal que talvez virá a acontecer no futuro. Nós não podemos agir em legítima defesa antecipadamente, ou seja, contra um mal que futuramente talvez venha a acontecer. A injusta provocação ela tem que ser atual, ou seja, ela tem que estar acontecendo, ou ela tem que ser iminente, ou seja, ela tem que estar prestes a acontecer. Mas não pode ser uma injusta provocação futura, que talvez virá a acontecer. Ok? Então, se um sujeito for ameaçado, ele não pode agir em legítima defesa. Um sujeito que está sendo ameaçado, ele tem que procurar as autoridades e fazer um boletim de ocorrência contra essa ameaça. Ok? Indo adiante, a legítima defesa é o ato de defender um direito próprio ou alheio, ou seja, um direito de outrem, de terceiro. Discute-se na doutrina se esse direito, se esse terceiro ele tem que autorizar que outro haja em legítima defesa de um direito seu. Ou seja, se esse terceiro tem que aquiescer, ele tem que autorizar que o direito dele seja defendido por outrem. Em relação a isso, existem dois posicionamentos na doutrina. Um primeiro posicionamento diz que a legítima defesa independe da autorização, independe da aquiescência desse terceiro para que ela ocorra. Ou seja, independente da vontade, da autorização, da aquiescência desse terceiro, se outrem agir em legítima defesa para defender um direito dele, essa legítima defesa é legítima. Ou seja, essa defesa é legítima, melhor dizendo, né? Por outro lado, existe outro posicionamento na doutrina que diz que se o direito deste terceiro for um direito disponível, ou seja, um direito do qual este terceiro possa abrir mão, a autorização dele é necessária para que ocorra a defesa legítima deste direito. Ou seja, vamos reforçar os dois posicionamentos. No primeiro posicionamento, independente da autorização, da vontade, da aquiescência deste terceiro, outro pode agir em legítima defesa para defender um direito dele. Por outro lado, outro posicionamento da doutrina diz que, se nós estivermos diante de um direito disponível, ou seja, um direito do qual este terceiro possa abrir mão, é necessário que ele autorize, que ele aqueça para que esse direito possa ser legitimamente defendido. Ok? E para a gente começar a finalizar esse nosso tema da legítima defesa, eu vou falar da questão dos usos moderados para que essa legítima defesa ocorra. Repare que na redação do artigo 25 do Código Penal, ele diz que repele injusta agressão ou atual ou iminente usando moderadamente dos meios necessários. O que significa isso? O que significa meios moderados? Significa aquele meio que irá causar o menor dano contra o agressor. Tem muita gente que pensa que a legítima defesa é simplesmente o ato de você matar o outro sujeito e se livrar da vida dele para que ele não provoque mais, para que ele não pratique mais nenhuma injusta agressão. Não, não é isso. A legítima defesa é o ato de repelir a injusta agressão se utilizando dos meios moderados e necessários para que essa repulsa ocorra.
Então, para citar um exemplo, para ser mais preciso, um sujeito que está sofrendo uma injusta agressão e perante ele tem uma faca e tem uma arma carregada. No momento em que ele vai repelir essa injusta agressão, ele tem que escolher o meio que vai causar menos danos, ou seja, o meio mais moderado para que ele possa repelir essa injusta agressão. O que seria mais moderado? Ele desferir um tiro na cabeça desse agressor, matando esse agressor, ou ele pegar uma faca e desferir alguns cortes no braço desse sujeito ou no corpo desse sujeito. Obviamente que é muito mais sensato, que é muito mais moderado ele desferir alguns cortes nesse sujeito, ao invés de pegar uma arma e realmente dar um tiro na cabeça desse sujeito. Obviamente que aí vai depender de cada caso, ok? É algo que tem que ser analisado de acordo com um caso concreto. Muitas vezes um meio pode parecer moderado na teoria, mas na prática não é moderado e vice-versa. Então é algo que tem que ser analisado de acordo com cada caso, de acordo com os objetos que estão presentes ali no caso concreto, ok? Mas é importante reforçar que os meios para repelir essa injusta agressão devem ser moderados, porque se o sujeito se exceder na hora de repelir essa injusta agressão, ele próprio passa a ser o agressor, ele próprio passa a agir numa injusta agressão. Sendo que, se ele passa a se exceder na hora de repelir essa injusta agressão e passa a agir injustamente contra o agressor, agora é o agressor que passa a ser a vítima. E esse agressor pode agir em legítima defesa para repelir essa injusta provocação que ele está sofrendo. Então, preste muita atenção nisso. A legítima defesa é o ato de repelir uma injusta agressão de forma moderada, sendo que se esse sujeito que está agindo em legítima defesa se exceder na hora de repelir essa injusta agressão, ele próprio passa a ser o agressor e pode, a depender do caso, responder criminalmente por esse excesso.